Hoje temos duas convidadas muito especiais no nosso podcast. A Dani e a Emily, duas apaixonadas pelo Coritiba, que vão compartilhar com a gente suas histórias, experiências e todo o amor que tem pelo Coxa. Sejam muito bem-vindas, meninas. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e hoje eu vou entrevistar duas moças que estão torcedoras do Coritiba. Primeiramente, estou aqui com a Daniela Santos. Seja bem-vinda, Daniela. Oi, Henrique. Oi, todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu. E também estou recebendo a Emily. Seja bem-vinda. Muito obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar o nosso bate-papo perguntando para vocês, acho que pode começar com você, Emily, para explicar como é que foi por que você decidiu torcer para o Coritiba? Conta pra gente, foi família, foi algo que você começou a assistir os jogos, você gostou, como é que foi isso? Então, no meu caso, eu ainda não tinha um time. Sempre gostei de futebol, sempre gostei por influência da minha família, né? Dentro da minha família não tem muitos coxas brancas. Meu pai, ele é paranista, por exemplo. Meus irmãos torcem pro Corinthians. E no meu caso, eu ainda só assistia futebol de todos os jeitos, né? Tudo onde que tinha para assistir futebol, eu assistia. Aí, um belo dia, num dos lugares que eu trabalhava, me convidaram para vir pro jogo. Convidaram eu e o meu namorado. Falaram, vocês querem ir no jogo com a gente? Falei, vamos. Nunca fui num estádio, vamos conhecer. Cheguei lá, foi em 2019, né? O jogo era Coritiba e São Bento. Coritiba ganhou de 2-1 do São Bento. E esse nosso amigo foi levando a gente. Hoje a gente não tem mais tanto contato. Só que eu continuei. Eu e o meu namorado, a gente continuou e a gente foi indo para os jogos, virou sócio. E hoje eu não me vejo mais sem ir pro Couto Pereira. Legal, bacana. E vai no show do Linkin Park também? Ai, queria, né? Mas eu queria vivenciar tudo que tem dentro do Couto Pereira, né? Mas infelizmente ainda não dá. Esse é o que vou assistir. Confesso que estou bem empolgado para ir também, né? E você, Daniela, por que você decidiu torcer para o Coritiba? Então, o meu foi por família. O meu avô, ele sempre gostou muito de futebol. Meu avô, ele é um amante do futebol. Mas ele também é coxa branca, ele gosta do Palmeiras, ele sempre foi aquele torcedor muito apaixonado. E eu cresci com o meu avô. Eu morei com os meus avós até os meus 21 anos. E eu tenho muitas lembranças, assim, de eu não gostar de futebol até uma certa idade, eu não fazia muita questão. Mas todo jogo do Coritiba, pra mim, era um evento. Porque eu sabia que minha mãe, meu tio, meu avô iam estar na sala, iam estar todo mundo assistindo, com pipoca, com toda aquela, sabe, independente de qual fosse o jogo. E eu comecei a querer estar com meu avô, pra apreciar esse momento com ele, pra entender melhor. E eu sempre tive camisas do Coritiba, sabia o hino do Coritiba, mas... pra que time torce? Por Coxa, por quê? Porque me apaixonou. E era isso. Até que começou a fazer muito sentido pra mim o amor do meu avô. Eu quis entender, então eu comecei a sentar com ele, comecei a perguntar, Eu ficava o jogo inteiro falando e ele explicando com muita paciência. Até que eu fui no meu primeiro jogo, fui com o meu irmão. Era pra eu levar meu avô, não consegui, eu fui com o meu irmão. E eu lembro que eu fui ainda nas cadeiras, não fui nem na arquibancada, porque eu não sabia como funcionava, estava totalmente perdida. Mas ali eu senti que era uma coisa minha. Não era mais a Dani pelo avô, era a Dani pela Dani. E quando o Coxa marcou gol e todo mundo gritou, e eu aprendi as músicas, eu tava naquela... Eu olhei no meu irmão e falei, eu quero isso aqui sempre. Falei, é isso que era, tipo, eu quero estar nesse meio. Então, foi meio que assim, foi por influência, mas depois passou a ser uma experiência minha, porque eu quis ir lá experimentar e ver se eu realmente era o time do meu coração. Bacana, legal. Bom, eu tenho uma história um pouco diferente de vocês. Meu irmão, ele é atleticano, meu irmão mais velho. E quando eu era mais novo, eu posso dizer assim, que eu não sei, quando eu era muito criança eu não tinha muita noção de futebol. Então no começo eu acompanhava meu irmão pra provocar meu pai, falava Atlético e tudo mais, mas não tinha muita noção. Depois, eu comecei a torcer pro Coritiba, mas quando eu realmente comecei a entender futebol foi em meados de 2009, Coritiba, né, teve aquela queda no centenário. E em 2010, vocês lembram que o Coritiba começou a jogar em Joinville, um período. E aí, foi naquele ano que a gente começou a assistir pelo Premiere os jogos, aí eu lembro Coritiba 2-0 Sport. Aí eu falei, pai, eu quero assistir todo o jogo, tal, vamos. Aí meu pai começou a assistir comigo os jogos, e aí a gente começou a gostar.
Curitiba sobe para a primeira divisão, tem aquela volta, Curitiba 2-0 Portuguesa em 2010, aquele jogo histórico, a volta para o Couto Pereira. 2011, o Curitiba começou engrenando 6-0 no Palmeiras, não tinha um time batível, então eu peguei toda aquela geração que foi 2 vezes para a final da Copa do Brasil. E aí, né, desde então eu acompanho o futebol, comecei a acompanhar futebol em finalzinho de 2009 para 2010, tava na quinta série, aí eu comecei a assistir direto. E aí ficou, né, eu comecei a torcer pro Coritiba e tal, né, e bom, eu diria assim que nós tivemos um período legal ali também com o Alex e tudo mais, mas eu tenho muita saudade daquele time com Emerson, Jonas, Edson Bastos. Nossa, aquele time ele tem um carinho muito grande, né? Ainda assisto às vezes os jogos, gosto muito daquela fase do Coxa. E aí a gente foi torcendo, né? Claro, a gente passou por maus bocados, a gente sabe que a torcida do Coxa sofre muito nos últimos anos, não dá pra gente dizer que a gente não sofre, mas é um time que eu tenho muito carinho, muita empatia. Eu ainda acho que o Coxa, assim, pode me chamar de louco, tira um sarro e tal, mas a gente tô com a expectativa que a gente vai dar a volta por cima, né? Tava antes também com a Tricorp, e é isso que eu queria trazer hoje pra gente conversar. A Dani, ela tá mais por dentro da parte como você comentou que trabalha na rádio e tudo mais. Você tinha comentado até que Curitiba tá fazendo uma promoção, né? Você tinha comentado, acho que foi você que tinha comentado, né? Que promoção Isso. que seria essa? Essa eu não, eu até queria que você comentasse um pouquinho pra gente. Para esse primeiro jogo do Brasileirão, eles estão com uma promoção de que se você for com a camisa do Curitiba, você já paga meia. Você não Ah, precisa, legal. como tem uma carteirinha, ser doador de sangue, isso para qualquer setor. Então, você vai pagar 20, for nas cadeiras, vai pagar 40, só precisa estar com a camisa do Curitiba. E eu achei bacana porque, vamos combinar aqui, eu não sei vocês, mas eu não tava com vontade alguma de ir pro estádio, assistir o jogo, porque por mais que a gente apoie, chega uma hora que dá aquela dorzinha no coração de tipo, não sei se quero passar por isso de novo, de ir pro estádio, tá lá empolgado, cantar os 90 minutos e ser com aquela sensação de tipo, meu Deus, o que vai ser do meu time? Então eu achei bacana essa iniciativa do clube de tentar, pelo menos para esse primeiro jogo, em que a Tricorp está prometendo, né, que veremos no que eles estavam trabalhando, de tentar atrair a torcida, de fazer o torcedor coxa branca sentir vontade, pelo menos para conseguir o desconto, mas sentir vontade de ir pro estádio e de voltar a usar a camisa do Curitiba com amor, com aquele carinho de sempre. Legal. Eu confesso que eu vi, acho que eles tinham aquela promoção da camisa, que eu também achei um pouco, assim, com todo respeito ao Tricorp, mas é uma crítica da minha parte, que é aquela camisa que acho que eles queriam comprar pra entregar em outubro. Eles estavam com uma promoção, assim, comprava a camiseta na planta, né? Aí até brincaram, pô, já vi apartamento, mas camisa na planta, como assim, né? E aí é uma camisa, tipo, exclusiva e tudo mais. E aí, esse eu tinha visto, mas essa realmente do jogo bem interessante, isso até me chamou a atenção. Quem sabe eu vou lá no jogo, não sabe o problema é que eu vou trabalhar, né? Mas vontade eu tenho realmente de assistir, né? E você, Emily, tá empolgada pra Curitiba e Vila Nova, primeira rodada da Série B? Como é que você vê esse primeiro jogo? Então, né, acho que aproveitando só um gancho aí que a Dani comentou, pra sábado também o Curitiba fez mais uma promoção que é para as mulheres e crianças até 14 anos, se eu não me engano, acho que é legal confirmar no próprio site do Curitiba, que também tem, acho que um ingresso exclusivo, amigo do sócio, tem também uma promoção lá para Mauá, né, para quem quiser acompanhar. E assim, eu vejo que tudo isso é uma expectativa, porque infelizmente, devido à nossa performance dentro de campo, eles querem tentar chamar a torcida e a gente não deve estar com um nível de check-ins muito alto por causa da performance do Curitiba, né? Não sei se vocês sabem, mas o Curitiba fez um amistoso aí, meio que por baixo dos panos, contra o Patriotas, né? Acho que foi na semana passada, foi Esse recente, eu acho não que sabia, eu não sabia que tinha. foi nessa última semana, a gente teve aí, e o Coritiba teve um empate contra o Patriotas, né? E isso para o Coritiba, que busca o acesso à Série A, é um resultado muito ruim, visto que o Patriotas é um time que, se eu não me engano, tá até sem divisão. Então, ter um empate com um time de baixa performance é muito ruim. E a torcida, ela tá muito magoada pelas coisas que a Tricorp vem fazendo, pela atitude do clube, né, em si.
eu como torcedora que frequento todos os jogos sem pular um, que sou o tipo de pessoa que eu trabalho no turno da noite, né, então eu chego em casa às 8 horas da manhã, e quando tem jogo do Coritiba pra mim é um evento muito grande, porque daí eu tenho que dormir um pouco menos, eu saio do jogo direto pro trabalho, então eu sempre tô animada pro jogo do Coritiba. Confesso que eu fico naquela expectativa de que vai ser um jogo bom, de que a gente vai conseguir virar a chave, que o Coritiba vai começar a mostrar mais dentro de campo. Fico também focada em fazer algumas gravações para postar no Instagram e tudo. Só que nem a Dani falou, ainda no fundo a gente fica com aquela coisinha do tipo assim, cara, o que que vai acontecer? Se a gente perder pro Vila Nova, como que vai ser o próximo jogo? Será que eu tô preparada para isso? Eu sou o tipo de pessoa que fico até os últimos minutos, até o apito final eu tô lá. Nunca fui de: "Ah, o time tá perdendo, vou sair do estádio". Isso eu confesso que eu vou lá e acredito no Coritiba sempre. Só que no fundo, acho que depois dos últimos episódios que a gente teve em Copa do Brasil, em Série B, a gente fica um pouco receoso. Mas a gente tem que chegar animado e torcer os 90 minutos domingo sábado. Com certeza, com certeza. E uma coisa que eu achei legal é essa série B, a questão da transmissão, a gente tem o canal Gold que tá transmitindo. Então, por exemplo, eu, no caso, eu tenho, mas quem não tem o Premiere, por exemplo, vai poder acompanhar alguns jogos no YouTube. Isso é legal, isso ajuda, é uma plataforma de fácil acesso, todo mundo usa o YouTube, é a rede social mais utilizada de todas, continua sendo. Então, isso ajuda muito legal, assim, pelo menos o que eu vi ano passado, a grande maioria passou pela internet, assim. Teve a N Sports que transmitiu o Campeonato Paranaense. Pô, eu sou de São José, acho que vocês duas são de Curitiba? Eu sou É, dessa área. Araucária. Sou da Então, por exemplo, o Araucária acho que tá na segunda divisão do Paranaense, tem um time, né? Se não me falha a memória. Olha, eu vou ficar na dúvida, porque eu acho que ele ia subir pra segunda divisão do Paranaense, só que ele não conseguiu. Eu acredito que seja isso. Mas eu acho, não confesso que eu não acompanho muito. Time da minha cidade eu não acompanho. Não, eu também. Por exemplo, tem o São Joséense, que até há um tempo atrás era um clube que era totalmente desconhecido. O pessoal da cidade nem tinha noção que tinha um time de São José. Às vezes via um jogo no peão, mas ficava até falando, jogo do infantil. Não era a segunda divisão do Paranaense. E esse time subiu faz um tempo agora, acho que 2022, para a primeira divisão do Paranaense, por pouco que não tirou o Operário da pegou nos pênaltis. Mas o São Joséense fez tava até na lanterna, conseguiu escapar, jogou uma vez Série D, agora vai jogar no que vem a segunda vez. E assim, virou um timinho da cidade e tal, né? Que, tipo, todo mundo vai acompanhando e tal. Até quero trazer o pessoal aqui pra conversar do São Joséense, porque eles têm feito um trabalho bem interessante dentro da cidade, né? E, assim, o Coritiba acho que ganhou de 3-0 esse ano, né? E a gente vamos começar falando do Campeonato Paranaense. Bom, o Maringá eliminou, para nossa alegria, também o Atlético. Acho que isso foi um ponto muito legal. Eu gostei de ter ganhado 3-0. Mas é o segundo ano que é eliminado pelo Maringá. Acho que é o terceiro que ele não chega na final, se não me engano, se eu posso estar errado. Mas realmente é uma situação que a gente esperava conseguir com classificação, apesar que no segundo jogo eu senti que o time entrou com mais garra para jogar. Não sei qual que é a opinião de vocês depois de perder pro Ceilândia, que eu também quero comentar sobre isso. Mas eu queria saber de vocês, assim, como que foi esse jogo pra vocês? Realmente, foi um baque muito grande. Mas vocês, assim, como é que vocês olham o parâmetro do Coritiba no Campeonato Paranaense? Vou começar com você, Daniela. Bom, começando falando pelo jogo contra Maringá, se não me falha a memória, no ano passado a gente foi da mesma forma, o jogo de ida 2-0 ainda com gol de cabeça. Então, assim, É. foi como bater contra ver do jogo do ano passado, mas eu admito que no jogo de volta eu estava com uma certa esperança. Eu também. Eu estava com uma esperança ali mesmo depois de toda a desilusão contra o Ceilândia, que, gente, eu preciso abrir um parêntese aqui e comentar, eu rezei até o último minuto. Se minha mãe estivesse aqui, eu ia pedir para ela entrar agora e confirmar. Eu estava nesse mesmo lugar, agarrada com a bandeira do Coritiba, eu estava ajoelhada no chão e eu estava rezando o Pai Nosso, Ave Maria, Santo Anjo, tudo quanto a oração que existia. E, assim, foi um momento em que eu só sabia chorar. Então, mesmo depois desse momento em que, assim, eu jurei pra mim que eu nunca mais queria sentir, eu estava assistindo o jogo contra o Maringá, estava com esperança. Infelizmente, não rendeu, mas o que eu vi desse jogo foi que eles entraram com gás, eles entraram com vontade, mas parece que os próprios jogadores não acreditam nos outros.
sabe? Exatamente. Ele não tem confiança em quem tá jogando com eles. Isso por quê? O Curitiba não tem um time fixo, não tem um time estável, e o técnico, gente, pelo amor de Deus, vamos ser bem sinceros aqui, ele não sabe entrosar o time. A gente não vê um time entrosado, a gente vê ali, tipo, panelinhas, ou apenas assim, tipo, eu vou jogar por mim, vou jogar o que eu sei. Então eu não vejo um Curitiba em que você tira o melhor de cada jogador. Eu vejo um Curitiba em que cada um entra em campo, faz o que bem entende, e acontece o que aconteceu contra o Maringá, em que a gente tinha chances de virar, a gente tinha chances de ganhar em casa, a gente tinha chances de permanecer no Paranaense, mas a gente não tinha um time entrosado, a gente não tinha um time jogando pelo Curitiba, a gente tinha jogadores jogando por eles mesmos. Tipo, eu vou fazer o meu, eu vou ficar de bem com a torcida, e o outro que faço dele, porque o meu eu tô fazendo. Então, o que eu vi do Curitiba no Paranaense foi muito isso. Jogadores com vontade, jogadores que têm habilidade o suficiente, mas jogadores que não confiam uns nos outros. Um time que não tem entrosamento algum, um time que não se conhece, um time que não se conversa, um time que joga pra ele, só aqui, não assim. Não sei vocês, mas essa é a impressão que eu tive em termos menos técnicos, assim. Eu sinto isso também, e eu quero ponderar um outro ponto, antes de passar a palavra para Emily também, que é a questão, que isso já vem anos já, que é a questão do emocional do Coritiba. Isso é um problema gigantesco, e jogar fora de casa, que também é um problema sempre pro Coxa, que a gente percebe que o Coritiba, ele tem um rendimento em casa e um rendimento fora. Ele não consegue ponderar muito, geralmente ele decai muito fora de casa, eu percebo muito isso, né? O Couto Pereira, o Coritiba, ok, mas fora de casa, sempre o Coritiba deixa muito a desejar. Eu queria saber a tua opinião, Emily, sobre fazer um parâmetro do Paranaense e tudo mais. Então, na minha opinião, na verdade, eu já quero deixar, né, um mérito ao Maringá, né, que já é o segundo ano consecutivo aí que consegue, acho que elimina a gente, infelizmente, né, mas que consegue chegar à final, e aí a gente tinha que pegar e começar, infelizmente, né, comparar o Coritiba ao Maringá. O Coritiba tem uma folha salarial muito maior do que a do Maringá, e o Maringá tá chegando onde chega. Eu até estava comentando essa semana que o Maringá, se jogasse a Série B, ele teria mais chances de subir do que a gente ano passado, por exemplo. E é uma realidade muito dura de se ver, né. E e assim, sobre o Coritiba no Paranaense, eu vou concordar com a Dani também, o Coritiba não está entrosado dentro de campo. A gente vê que os jogadores, eles não têm aquela coisa de saber quem procura, saber aquelas jogadas que o pessoal faz, né. Você vê que tem times que jogam há muito mais tempo, que eles têm a jogada deles, que eles têm o jeito de jogar. O Coritiba não, o Coritiba tá faltando isso. E hoje, se a gente pega e analisa o Coritiba do Paranaense, o Coritiba do Mozart, a gente, que nem a Dani falou, a gente não tem um time fixo. A gente não sabe quem que vai entrar aí. Não, esse aqui é titular, ele tá todo jogo. Não, a gente não sabe. A gente não sabe o que que o Mozart vai trazer para o próximo jogo. O Coritiba, ele tá precisando, além do entrosamento, que a gente tenha aí uma equipe que trabalhe junto com o treinador. E não o treinador jogando, trabalhando de uma forma e o time, né, o elenco de outra forma. E sobre o jogos dentro e fora de casa, eu acho que o Coritiba já foi muito melhor dentro de casa. Infelizmente, agora até isso a gente tá perdendo. Então, acho que isso entra no psicológico dos jogadores, entra no psicológico da torcida. A torcida fica muito abalada com isso, porque a gente teve, por exemplo, o ano que a gente se permaneceu na Série A, vamos ver se eu não vai errar o ano, 2022, agora acho que foi o Foi, último. foi Cara, 2022. jogar em casa pra gente foi o que manteve a gente na Série A. A gente sabia que jogo em casa podia vir Palmeiras, podia vir Corinthians, que a gente ia dar conta. E hoje a gente já tá com essa dúvida do Vila Nova vindo pra jogar em casa. Então, tipo assim, caiu muito o rendimento do Coritiba e infelizmente a gente não vê contratações que vão tirar a gente dessa situação. E, cara, ficar preocupado com o Vila Nova é muito preocupante para o restante. A gente sabe que esse ano a Série B, já entrando, né, um pouquinho no assunto da Série B, a gente sabe que esse ano a Série B, se você olhar para um Coritiba que se fosse um pouco mais forte, é um ano que é um dos mais fáceis para a gente subir. Só que infelizmente a gente tá sem confiança no nosso time, que mexe, né, no psicológico. A gente não sabe, acho que nem os jogadores acreditam mesmo que a gente vai conseguir o acesso. Pois é, É, é uma situação, é uma situação bem complicada mesmo. E essa questão, assim, do Paranaense.
Eu tento geralmente acompanhar todo o jogo, não, fora alguns jogos que eu não conseguia assistir, é que tinha alguns que era exclusivo da nossa TV Coxa, e esse eu não. Vocês são sócios do Coritiba, só perguntando? Eu sou. Você também, Daniela? E cancelei o meu. Cancelou. Tá, mas é complicado, né? Mas assim, eu assisto muito em televisão. Eu fui poucas vezes no Couto Pereira, acho que umas 4 vezes só na minha vida, então eu não fui muitas vezes no estádio, eu sou muito de assistir em televisão, né? Mas eu já vi o meu time perder em casa. A maioria dos jogos que eu fui, o Coritiba ganhou. Mas eu vi uma derrota só, que eu fui assistir um jogo, acho que era 2019, que o Coritiba acho que perdeu pro CRB, mas realmente era um clima daquela época ainda do Samir, ainda que era aquela gestão que não tava indo bem e tal. Mas a gente vê realmente como vocês comentaram, o Coritiba não olhando para o conjunto e sim cada peça individual. Eu acho que o Ronier tem muita bola, a gente teve até um comentarista de futebol que veio aqui e exaltou o Ronier, né? Ele faz jogadas muito boas. A gente tem o Pedro Morisco, que é um goleiro que realmente ele precisa que a zaga ajude ele, porque realmente ele não vai fazer milagre lá. Mas a gente sabe que a gente tem um problema defensivo muito grande. Meio campo, eu não sei, parece que não existe. E o ataque, tá. A gente tem o Della Torre, que pra mim parece um cara esforçado. Mas, que nem vocês comentaram, cadê as contratações? A gente, não sei se vocês chegaram a assistir o amistoso que o Coxa fez contra o Santos. Alguém chegou a assistir? Mas Eu aquele tava amistoso. lá. Ah, você tava lá no amistoso? Então, foi complicado, assim. Cara, eu não sei, aquele amistoso tava com cara de autógrafo do Neymar. Eu fiquei com essa impressão. Não sei como é que você ficou com a impressão desse amistoso, Emily. Então, a gente sabe que o amistoso, por exemplo, o amistoso contra o Botafogo que seria lá, né, que não aconteceu. É um amistoso para treinar as duas equipes. Só que um amistoso contra o Santos, gente, é um amistoso que vai trazer gente para dentro do estádio, que vai gerar renda para o clube, que vai gerar renda para a SAF, e que a gente sabe que metade do pessoal que estava presente, ela emprestou o sócio do amiguinho e foi lá para ver o Neymar. Ah, mas o Neymar estava no campo, no banco, nem jogou. Ok, gente, mas é o Neymar, é um jogador que foi para a seleção. As pessoas foram para isso. O resultado, muito pouco que importava para esse tipo de pessoas. Eu fui para ver o Curitiba desastroso, comparado que o Santos foi o campeão da Série B ano passado e a gente pegou e levou, né, um vareio, né, vamos dizer assim, do Santos ano passado. Não seria diferente, até porque a gente se manteve na Série B. Então, para mim, assim, foi o quê? Um amistoso Pra pra movimentar o estádio, a gente estava sem jogo, porque, eh, a SAF joga um pouquinho, muitas vezes, contra o Coritiba, ele sabe do potencial da torcida. Se fazer qualquer evento dentro do Couto Pereira voltado ao Coritiba, o pessoal sabe que vai ter gente que vai e vai gerar renda para o clube, vai gerar renda pra SAF. Então, é que eu digo, a nossa torcida é maluca, se tem alguma coisa do Coritiba, cara, a gente vai. Com certeza. Até tem um bar agora que eu fiquei sabendo que abriu. Como é que é o nome do bar agora? Me fugiu da cabeça. Coxa. Coxa Bar. Coxa Esportes. Mas é legal isso, eu achei bem interessante. Eu tava até lendo uma matéria sobre esse bar, eu achei bem legal, assim, a história e tudo mais. E também a gente teve o Boteco do Coxa, não sei se você conhece, Emily, eles também participaram já do nosso podcast. Eles têm um podcast do Coritiba também, toda rodada eles fazem análise. E, assim, eles são fanáticos pelo Coxa, eles vão desde a década de 90. E aí eles ficavam conversando até que as mulheres deles falaram: não, por que vocês não montam um podcast pra vocês falarem do Coxa? Eles sentavam toda pós-rodada e ficavam conversando sobre o jogo, né? E eles montaram esse podcast, que é muito legal também, muito interessante. E como você falou, tem Coxanal, tem várias páginas do Coritiba que rendem vários seguidores na internet, meme, seja da parte da zoeira, seja a parte séria, de análise. Então é interessante, assim, que a gente tem vários canais, realmente, a torcida do Coxa é apaixonada pelo Coxa, é uma paixão gigantesca de lotar todo o estádio, a gente já fez isso vários anos, né, pra apoiar o clube, e isso é muito legal, assim, a torcida do Coritiba é apaixonada pelo Coritiba, e isso a gente de torcida, o Coritiba subiria tranquilo pra Série A, mas assim, realmente falta parte da estrutura do clube. E você, Daniel, chegou a assistir o amistoso do Coritiba? Eu vi cortes depois, eu não fui no estádio, mas o meu irmão foi. O meu irmão, né, não torce para o Curitiba, ele foi por convite de um amigo dele, mas ele foi. E quando ele chegou em casa, ele olhou pra mim dele: "Cara, um dia eu vou gostar de um esporte que nem você gosta desse time". Dele: "Porque pra ter coragem de ver esse time jogar, tem que ser muito maluca".
Mas, enfim, né? Eu queria puxar só um gancho que a Emily falou, de o quanto a torcida é apaixonada pelo clube, de que sabe que se fizer qualquer evento voltado pro Curitiba, a torcida vai. E eu sinto que o elenco não aproveita isso. Esse elenco, ele não aproveita o amor da torcida, parece que ele tem medo da torcida. Tipo, que o elenco, sabe, ele tem medo do amor, da paixão. E realmente a gente sabe que a gente é uma torcida muito forte, a gente sabe que é uma pressão muito grande, você tá lá jogando até Império aqui na sua orelha. Mas, cara, eles têm que. Eu queria muito que eles entendessem. Claro que não são todos, a gente vê o De La Torre já soube, né, tentar ali usar isso como um incentivo, o próprio Ronier, mas eu queria muito que o elenco apreciasse esse amor que a torcida tem. Que quando a gente tá ali gritando, quando a gente tá cantando, quando a gente tá, tipo, sabe, incentivando, não usasse isso como, tipo, meu Deus, se a gente não ganhar, ferrou. Não, mas, tipo assim, usasse como, tipo, ó, é por eles que a gente tem que ganhar. Tipo, eles estão vindo aqui, que nem domingo, gente, poxa, chuva, às vezes o jogo em horário horrível, que nem a coitada da Emily, tipo, sai do estádio e vai direto pro trabalho, gente, isso deve ser Exato. cansativo, sabe? Mas assim, olhar pra essa torcida e não, tipo, nossa, se a gente perder, vamos falar a semana inteira. Mas olhar, tipo, não, é por eles que a gente tem que ganhar. Tipo, a gente tá usando essa camisa, a gente tem que honrar essa camisa porque eles amam ela. Então eu vejo que tem muito medo, sabe? Muito medo de não sabem apreciar o amor da torcida. Ao invés de se unir contra a torcida, unir a torcida, eles ficam um pouco receosos com a torcida. Não sei se vocês têm essa impressão também. É, exatamente, é o medo, até porque, assim, a nossa torcida, com toda ela é lembrada, muita gente lembra do que aconteceu em 2009, lá, quebrar estádio e não sei o quê, e tudo mais, levou punição, então fica aquele clima ruim, né, mas a torcida do Coritiba sempre tá apoiando o clube, sempre tá indo, né, e é exatamente isso, ó, o cara ali não ganha um rio de dinheiro, o cara ali tá apoiando vocês, tá vindo diretamente de alguma cidade, acompanhando vocês, muitas vezes pegando ônibus, né, que é a realidade de muitos torcedores, sofrendo para ir lá, para ver o time perder, né. Então, realmente é uma situação que é complicado, mas eu tenho confiança de que, vamos ver o que vai acontecer. A gente teve protesto da torcida do Coritiba em São Paulo, né, vocês viram na sede da Tricorp e tudo mais. Então, eu tenho expectativa, a gente sempre tem expectativa que as coisas vão mudar, né, acho que é tudo no país, no futebol, e a gente tá vivendo também uma situação delicada na seleção brasileira também, então a gente tá num limbo bem complicado. Eu também, como torcedor da Red Bull, não sei se a Emily também torce pra Red Bull, também sinto uma insatisfação também, tá tudo complicado, né, na Fórmula 1 também tá difícil, então, O não. esporte não tá me ajudando. Não, tá louco? Eu não vou falar do golfe, porque também a gente não pode falar também que o outro esporte também é um pouco diferente, mas assim, é bem menos. Mas realmente a situação do Coritiba tá complicada. O que a gente, Deus me livre, não quer é pensar no rebaixamento, a gente quer pensar no acesso e pensar principalmente em ganhar do nosso rival, que eu não aguento mais atleticano, eu não aguento, eu trabalho com um que é atleticano. Mandar um abraço pro Silvio, né, que ele gosta de infernizar sempre a minha vida quando se trata de futebol, né? E ele falou que o Atlético vai ser campeão invicto. Essa realmente eu quero ver. Não, essa eu quero ver. Ele falou que vai ser. A gente apostou uma Coca 2 litros. Se o Coxa terminar na frente do Atlético, então é uma aposta que eu quero ganhar, pelo amor de Deus, cara. E assim, eu queria ver o Coritiba subir, o Operário subir também. Eu queria ver o Atlético ficar mais um ano. Por favor, seria legal ver isso, porque faz tempo que a gente não tira sarro deles, então acho que isso seria interessante de acontecer. Mas voltando a falar um pouco da Copa do Brasil também, né? A gente teve um jogo difícil, é, sem palavras também, né? Nós tivemos um goleiro do time do Ceilândia, pô, o goleiro dele estava num dia também, assim, claro que não é justificativo, mas o goleiro dele estava inspirado no dia lá, defendeu muito. E eu queria saber de vocês, o que você achou, Daniela, desse jogo, assim? Você achou que o Coritiba conseguiu fazer um jogo legal? Você achou que faltou sorte? Ou foi realmente problema em campo, assim? Eu encarei como problema em campo. Eu acho até que a gente encarar como sorte é desmerecer o Ceilândia, que ali nós tínhamos 2 opostos. A gente tinha um time que valorizava o jogo, que entendia que precisava ganhar, que falou: "Essa é a nossa chance", e tinha um time que não tinha noção do que estava fazendo. A gente tinha um time que estava na Copa do Brasil, mas o Paranaense estava aqui nele.
A gente tinha um time que parecia que, sei lá, tava jogando contra o Paraná. Tipo, sabe? Então eu vi um Coritiba muito perdido, um Coritiba que parecia que não sabia o que tava jogando, que tava indo mais um amistoso da vida. E que, gente, agora até duvido muito que tenha, mas caso alguém do Ceilândia assista o podcast, vou pedir desculpas. Mas, gente, pelo amor de Deus, é muito vergonhoso pro Curitiba voltar pro Paraná, encarar a torcida e pois é. Perdemos pra um time que se orgulha em se chamar do nome de um bar nosso. Sabe? Tipo, gente, pelo amor de Deus. Sabe, foi vergonhoso escutar no outro dia o Lucas Rocha falando no Tribuna da Massa, o Curitiba perdeu pro Gato Preto. Gente, pelo amor de Deus, Gato Preto é bar. Gato Preto é bar. Sabe, sendo bem clubista agora, Gato Preto é bar. Não deveria ser, tipo, ser quem tirou a gente da Copa do Brasil. E é triste porque manteve aquele tabu de que o Curitiba nunca mais vai passar de um joguinho de início de Copa do Brasil. Porque a gente tava saindo no início. Antes, quando a gente passava um pouquinho ainda pra frente, podia dizer, tipo, não, ó, tentou, jogou. Agora o que que a gente fala? Pois é, não tem nem palavras, E também a situação do Rafinha, né, também, que pelo amor de Deus, o que que foi aquilo, jogar o jogo dos Legends lá e não notificar, falar que foi resolver problema pessoal na Alemanha, aquilo foi ridículo, e falar depois, mandou um monte de story explicando por que que ele fez aquilo, e não sei o que lá, falei, meu Deus do céu, e a situação do clube, é complicado isso, né, é uma situação que, pô, o que que tá acontecendo? Pera aí, o Rafinha sempre falou que tinha vontade de terminar a carreira no Coritiba. Sempre escutava. Aí o cara vem pra cá e faz um negócio desse. Então, assim, pô, eu lembro quando o Alex veio pra cá, pra mim, sem sombra de dúvida, o maior ídolo do time, o cara jogou bola, pô, ele era titular, ele se entregou. Claro que não era o Alex do Fenerbahçe, mas, cara, o cara se via que ele se esforçou muito, né? Aquele último jogo lá, pô, começaram a perder 2-0, pô, aí virou o jogo e tudo mais. Então, o Coritiba, pô, o cara veio pra cá, levou um corridão do quero-quero num jogo lá, o que que foi aquilo, gente? E realmente, foi vergonhoso. Mas eu queria também saber da Emily, como é que você também encarou isso, assim, porque que ele falou, gato preto é bar, né? Não dá pra perder pro bendito do gato preto. A Copa do Brasil, ela é muito perigosa, né, para os times. Sim, sim. O ato de você jogar com times que vão tratar aquele jogo como uma final, acaba eliminando times grandes. E a gente tem que se pôr no lugar, que a gente é um time grande, a gente é campeão brasileiro. O Coritiba não era para estar sendo eliminado pelo Ceilândia, não era para estar sendo eliminado pelo último time que a gente foi eliminado também na primeira fase ano passado, que foi o Maitá. Acho que foi o Maitá, gente, me corrija. Não, mas tá, Não, o Maitá a gente passou, foi o Asa. eu não, não, acho que não foi o Asa, foi, Águia da Águia, isso. o Águia. Águia de Marabá. Eles são times que não têm essa mesma grandiosidade que o Curitiba, mas eles entram para esses jogos como uma final, eles vão dar a vida nesses jogos. E o Até porque Curitiba a receita é atrativa. exatamente. E teria que ser atrativa para o Curitiba também, porque, gente, Sim. se a gente passa por uma segunda fase, passa por uma terceira fase, o dinheiro que entra para o clube é muito grande. Pensando, né, em dinheiro, beleza, vamos entender que a SAF quer dinheiro. Pô, então a gente tem que passar, a gente tem que estar nesses campeonatos. Não passar da primeira fase para times que estão na Série D, na Série C, é vergonhoso para o Curitiba. Vendo que dos 5 times que participaram da Copa do Brasil esse ano, que eram paranaenses, só o Coritiba que não passou. Então aí a gente vê que Maringá foi para a segunda fase, a gente vê o Atlético Paranaense indo para a segunda fase, a gente vê o Operário indo para a segunda fase, a gente vê o Cascavel, né? Cascavel indo para a segunda fase e o Coritiba ficando. Pra gente é muito vergonhoso. Pra gente é vergonhoso a gente saber que no próximo ano talvez a gente não tenha Copa do Brasil, porque a gente Isso é complicado. não seguiu para a próxima fase agora do Paranaense, a gente não conseguiu chegar na final. A gente foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. E eu acho que a próxima chance do Coritiba conseguir ir para a Copa do Brasil em 2026 é se ganhar, eu acho que o campeonato da Série B, ou se ganhar também a Taça Paraná, que vai ter aqui no Paraná. Eu acho que é isso, senão a gente não consegue ir para a Copa do Brasil. Pois é, E agora eu vou tirar o Jon Snow. pode deixar, não tem problema. Mas uma coisa que eu queria, assim, esse torneio, Taça Paraná,
Eu não entendi muito bem por que fica certo que os outros clubes não têm calendário, Paraná Clube, né? Pô, é complicado, vai ficar o ano inteiro sem jogar. Mas assim, esse torneio Taça Paraná, é um torneio que o campeão consegue uma vaga. Mas os clubes que vão jogar são os clubes que não, por exemplo, no caso do Coxa, que não tem acesso à Copa do Brasil e meio que ele pode se inscrever. Mas, por exemplo, o Atlético já não vai jogar porque ele já tem vaga garantida. E aí vão vir outros clubes também da segunda divisão do Paranaense. Como é que ficou isso, Emily? Você que tá mais por dentro tá mais, tipo, desse torneio, porque eu não entendi muito bem esse torneio Taça Paraná, porque ninguém divulgou como que vai funcionar, se é mata-mata, se vai ser igual uma Copa, se vai ser, tipo, classificação também. Você tem essas informações? Também não. Esse torneio, né, que foi criado justamente para os clubes que não conseguiram acesso à Copa do Brasil, ter ali um calendário, alguma coisa para poder disputar, né. Se eu não me engano, a única coisa que eu fiquei sabendo era que o Paraná Clube, ele não tinha confirmado a sua participação, quando eles viram que foram rebaixados no Paranaense, eles falaram: "Não, beleza, então a gente vai jogar, porque a gente agora não tem o que jogar". Então assim, tá meio não, tá bem superficial as coisas relacionadas a esse campeonato, a esse torneio aí que o Coritiba vai ter. Ah, e eu acho que eu só voltando um pouquinho no assunto, Henrique, sobre o Rafinha. E eu acho que isso mostra, gente, como que está a conexão do nosso elenco, técnico e diretoria. A que ponto a gente chega, onde um dos jogadores que foi muito bem no Coritiba anos atrás, que resolveu encerrar sua carreira no Coritiba, veio para o Coritiba e mente coisas desse gênero, né, desse tipo de coisa, tipo, porque foi mentira, gente, foi nitidamente claro que foi uma mentira. Ele Sim. mentiu pra nossa diretoria uma coisa, amistoso por amistoso, então joga o amistoso do clube que tá aqui, que a gente vai ficar aí 1 mês sem jogar, ficou 1 mês sem jogar, tinha que tá aqui tentando se entrosar com o nosso elenco e ele foi lá pra Alemanha. Gente, é inacreditável saber que o nosso elenco tá tão dividido assim. E o elenco não só dentro de campo, como fora de campo também. A nossa diretoria saber das coisas por foto, pela internet, tá igual a gente. Foi os últimos a saberem que o Rafinha estava mentindo para o Coritiba. Exatamente. E você, Daniela, o que que você tem alguma informação desse novo torneio? Esse torneio Taça Paraná, chegaram a divulgar alguma coisa, como vai funcionar e tudo mais? Então, na verdade, foi o que a Emily falou, ficou muito superficial. É a primeira vez que eu vi, não tinha nem confirmação de quais clubes, como seria, então ficou muito confuso. Na verdade, pouca gente sabe ainda como vai funcionar. Eu acho que eles anunciaram muito antecipadamente, eles se desesperaram ali em querer anunciar: "Ai, olha, vai ter o Taça Paraná, como tem a Taça Rio", mas acho que eles não souberam organizar bem como é que vai funcionar o campeonato. Mesmas informações que a Emily, tudo muito superficial. Mas desse assunto do Rafinha, eu lembro que eu comentei com um colega meu na redação e ele: "Ah, é como se o Rafinha tivesse mudado o placar", e eu falei: "A minha preocupação não era ele mudar o placar, a minha preocupação não era que o Rafinha ia entrar em campo contra o Santos e a gente ia ganhar do Santos, de sei lá, 5-0, não, mas o que me preocupou foi que, realmente, essa falta de entrosamento, como que a diretoria se preocupou tão pouco com: "Ai, preciso resolver assuntos na Alemanha". E, gente, vocês acham isso normal? Tipo, do nada? Um amistoso vindo, vocês liberam um jogador assim? Tipo, gente, desculpa, não. Sabe, foi falta de alguém pesquisar, foi falta de alguém se informar. Tá, mas o que que você vai resolver? Quanto tempo que você vai ficar? Não, pois é, porque tá rolando tal coisa, se te chamarem, você vai? Sabe? E do jogador ter essa autonomia de decidir participar de um amistoso por outro time e nem sequer ter que prestar alguma declaração, pedir uma autorização. Porque, gente, na minha cabeça não existe você estar em um time e você disputar um amistoso por outro time. Exato, não faz sentido nenhum, né? E assim, vamos ser bem francos, ele já está velho. Rende? Rende, mas ele tá velho. Se ele se machuca lá, não era lá que ele ia ficar recebendo pra ficar em recuperação, era aqui. Era no time que tá na série B, era no time que é tricorp. E infelizmente eu tenho que dar razão pra eles, que tá se lascando pra pagar as dívidas do Curitiba.
que não são poucas, a gente sabe. Então era pra nós que ia ficar o prejuízo. E me incomoda muito a gente ter ficado tão feliz com a volta de um jogador que dizia que queria encerrar sua carreira no Curitiba, que tinha amor, carinho, N coisas, mas ele não ter pensado que, nossa, eles vão precisar de mim lá. Tipo, eu já sou ídolo aqui, agora eu tenho que ser ídolo lá. Ele não pensou, ele quis manter o status dele lá. E, de novo, se ele se machuca, por menor que seja a lesão, o problema ia ser nosso. Era a gente que, de novo, ia ser clínica de reabilitação. Porque já teve a época, eu não vou lembrar o ano certinho, porque é 2022, 2023, o Coritiba parecia uma clínica de reabilitação. Todo jogador que a gente trazia ou tava lesionado, ia se recuperar aqui, ou chegava e já se machucava. Então, assim, e foram essas épocas que deixaram a gente na situação que a gente tá hoje. Então, foi algo que me preocupou muito, sabe? As autonomia que os jogadores estão tendo e essa falta de diretoria. Porque é falta de diretoria, é falta de pulso. Porque, gente, desculpa, odeio Atlético, sou da coxa branca, não gosto. Mas falta um Petralha no Curitiba. Falta alguém que olhe pro jogador e fale, você vai jogar? Você vai render? Então, porta da rua, servente da casa. Aqui você não fica. Eles se lascaram muito por esse jeito dele, só que foi o que funcionou. Foi o que fez os jogadores que estão lá hoje pensarem, tipo, ó, não, eu tô aqui, eu tenho que render aqui, que se eu não render, tô na rua. É rua. Então, acho que falta pulso. Falta isso. Ah, porque a Tricorp, cara, a Tricorp é incompetente. Mas os caras vão ter que começar por algum lugar, e infelizmente essas são as dívidas. Um clube não se reergue sem dinheiro. E aí a gente entra no que a Emily falou, o Curitiba dependia de permanecer na Copa do Brasil. Então isso é um problema que começa na diretoria e se estende. Porque a gente não tem pulso, a gente não tem dinheiro, a gente não tem elenco. Quer dizer, o que tá segurando o time? O que mantém o time? A torcida. E só. Os bobos que vão lá todo jogo, torcer, apoiar, chorar e se irritar. Exatamente. E outra coisa também que eu queria comentar também, você falou do Rafinha, me fez lembrar do, até hoje, hoje é 1º de abril, dia da mentira, né? Aí hoje eu vi, ele está voltando, aí colocaram uma foto do Manga, aí eu falei, puta que pariu. Aí eu caí nessa, achei que realmente era verdade, não, era mentira, né? Porque ele tá no Avaí, né? Mas isso também foi uma novela que, pelo amor de Deus, né? Trazer o cara agora que fizeram todos, os caras assim, ó, pô, agora desce uma oportunidade pro cara. Não, aí o Coxa não subiu, dispensaram o cara. Deu pra entender também, isso aí foi uma outra questão que, pô, vamos ficar em cima do muro, não, vamos ficar com ele, aí, pô, não subiu, vaza. Jogou o quê? Ele não conseguiu nem jogar, acho que 2, 3 jogos, não foi nem isso. Aí brigou com a torcida também, xingaram ele, aí quis bater boca, aí lascou de vez. E no Avaí, se não me falha a memória, ele é titular do Avaí. Pois é, essa é uma situação também que essa novela se estendeu o ano 2023, aí o Coxa caiu, né, o cara volta, não volta a jogar. Eu acho que, na minha opinião, já tinha que ter mandado embora, porque assim, cara, não tem, o cara fez coisa errada, ele fez uma coisa que era inadmissível, tá certo, um bom jogador, mas, pô, que confiança você vai ter o cara que ganhou 20 mil pra levar um cartão amarelo no jogo contra o América Mineiro? E um valor assim também, diria que comparado a muitos outros jogadores é um valor pequeno, 20 mil reais, porque tinha jogador que ganhou milhões, e a gente ainda não sabe o quanto isso tá interferindo no futebol, né? Mas eu queria como é que vocês comentassem, começar com você, Daniela, também essa questão das bet. Você acha que isso tá estragando o futebol? Ou você acha que não tem muito a ver com isso? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu queria só voltar rapidinho um pouquinho no Manga, Claro, claro. falar que quando estourou, né, que ele realmente tinha participado, que ele recebeu dinheiro, eu fui das que falou: "Ah, manda embora". Mas quando não mandaram, quando ele se recuperou, quando ele voltou a jogar, eu falei: "Cara, então mantém". Sim, claro, é o certo. A gente entendia que, ele fez, cara, fez, o clube não mandou, quando tinha que mandar na época, não tinha que esperar ele voltar a se recuperar e daí mandar. Porque eu acho que era um jogador que estava desesperado pra recuperar a confiança da torcida, pra voltar a ter alguma credibilidade, porque você fica manchado, é só a gente ver o que tá acontecendo com o Paquetá. Até hoje não conseguiram provar nada. Mas mesmo sem provas, a Federação Inglesa não quer mais ele jogando. Sim. Então isso suja o jogador. Então eu acho que deveriam ter mantido ele no elenco, pelo menos até o Curitiba engrenar e tudo mais. A gente podia ter abusado um pouquinho
da força de vontade dele de se refazer com a torcida. Mas sobre as bets, eu acho que, assim, elas, ao mesmo tempo em que elas não influenciam, elas estragam um pouco. Eu fico um pouco em cima do muro. Por quê? A torcida é legal, porque é ali um entretenimento, mas eu acho que deveria ter um controle maior sobre os jogadores. Aí que entra novamente aquela questão do pulso, de ficar em cima, sabe? Tipo, por que que lá fora é tão mais difícil de acontecer? Porque, gente, o clube manda no jogador, não o jogador que manda no clube, sabe? Então a gente vê hoje a falta de regras, por exemplo, não sei se vocês concordam, mas eu adorei a nova regra de que se o goleiro ficar mais de 8 segundos com a bola, é escanteio pro rival e pronto, acabou. Tipo, não vai ficar fazendo cera. E eu acho que é isso que falta um pouquinho, sabe? Tipo, ter essa vigilância em cima dos jogadores. Mas sim, nesse quesito de poder estar todo o tempo, tipo, que nem. Gente, o Concha caiu maioritariamente por culpa do Manga. Sim. Eu culpo um jogador do nível dele perder 3 gols sozinho pro goleiro, não existe. Então, eu acho que sim, ela atrapalha nesse quesito, mas que falta, de novo, uma maior vigilância, uma maior, sabe, regras mais efetivas. Realmente, tipo, sentarem e falarem: "Qual que é o problema do futebol brasileiro hoje? Ah, é tal. Tá, então a gente vai resolver como? Vai ter multa? Vai ter regra? O clube que vai pagar? O jogador que vai pagar? Vai ficar quanto tempo sem jogar? Vai ficar não vai ficar recebendo. Se você se machucou, se você está afastado, você não vai ficar recebendo". Sabe, tipo, ter coisas mais duras. A única coisa que eu invejo no futebol europeu é isso, é dessas diretrizes mais duras, é realmente colocarem os jogadores no lugar do jogador, não no lugar de pessoas que vão exigir alguma coisa. Não sei se vocês concordam comigo. Eu concordo plenamente. Assim, essa questão do manga realmente, agora que mantiveram, deveriam ter mantido, ele, mas o que fizeram foi no final da reta final da temporada dar a oportunidade para o cara. Claro que ali acho que aquele jogo contra o Paysandu foi determinante ano passado para o Coritiba, quando o Coritiba perdeu ali, acho que se perdeu muita estribeira para o Coritiba conseguir o acesso ali, acho que ele perdeu para o Santos também. E ali o negócio acabou, aí ele já arrumou aquela confusão com a torcida, xingaram ele e aí já mandaram o cara embora. Então, assim, fizeram toda essa novela de praticamente um ano, o cara parado, vai chegar lá, o cara jogar 3 jogos, achar que o cara vai resolver o problema do clube, não vai. E assim, se tivesse que te mandar embora, tinha que ter mandado embora antes. E é realmente complicado isso, sabe? Porque essas bets aí a gente vê que tá realmente, o pessoal fica apostando, não só bet em tigrinho, tem. Eu sou ainda do bolão, do antigo e velho bolão, que, dá todo mundo dá trintão aí, quanto que vai dar o resultado do jogo é esse, pá, beleza, quem ganhar pega. Beleza, eu sou desse, de postar num bolão, mas entre amigos. Bet eu nunca mexi, nunca nem fiz cadastro e tal, mas eu acho que eu vejo assim que toda hora aparece propaganda disso, tá demais assim os sites, as apostas, mas realmente, tem a parte boa, né, legal pra torcida interagir, como também, você deve se lembrar, agora não tá tão popular, mas o Cartola, né, podemos falar, quem não jogou Cartola lá, era legal, ficava falando: "Oh não, vamos jogar com a escala tal jogador, escala pontua, perde", aí eu ficava pensando, cara, mas se os jogadores olharem Cartola, eles vão jogar bola, o cara: "Não, não vou chutar essa bola aqui, porque se eu chutar, vou perder no Cartola. Não, toca aqui, então, eu marco mais 5 pontos", eu falei: "Se o cara começar a olhar isso, ele não joga bola, ele vai querer só ficar tocando a bola, ficar pontuando no Cartola", porque não fazia sentido algumas regras do Cartola. E depois que eu descobri que não eram nem robô, eram humanos que faziam aquilo, eram os caras que ficavam olhando, ficavam marcando os pontinhos lá, falei: "Caraca", eu ficava olhando, achava que era uma máquina, não, eram pessoas que literalmente controlavam aquele jogo, né, e até hoje ele é popular, mas hoje com as bets deu um pouquinho, o Cartola um pouquinho caiu um pouquinho a popularidade, mas na época de faculdade era muito popular o Cartola. E você, Emily, o que que você acha das bets e tudo mais? Vou só lembrar, né, uma coisinha referente ao manga, gente. Que assim, beleza, ficamos um ano com o manga. Gente, a gente ficou um ano pagando, né, o salário do manga para um jogador parado. É, um ano parado, gente, não é um mês. Ele não estava se recuperando de nenhuma lesão. Para um jogador de futebol profissional ficar um ano sem jogar, muda totalmente o que aquela pessoa era em campo. Então, assim, o Aleph Manga, quando ele voltou a jogar pelo Curitiba, acho que foram 2 ou 3 jogos, né, ele não ia ser o salvador da pátria.
Não ia ser. Exato. O Coritiba deveria ter encerrado o contrato assim que viu que deu ruim. Descobriram, realmente tá culpado, então tá na hora de mandar embora, vida que segue, cara. Daqui a um ano você vê o que você faz da sua vida. Agora, não ficar pagando o salário para um jogador durante um ano, ainda no começo, né, de toda a discussão, tentar jogar esse jogador para um outro time, mas assim. Ele não ia só ser o salvador da pátria, gente. A gente precisa bem mais do que só um jogador para conseguir melhorar a situação no Curitiba. E sobre as casas de apostas, né? Sobre as bets, a minha opinião, gente, é, tá atrapalhando demais o futebol. Na minha opinião, atrapalha muito o futebol. É questão do que tanto você pode apostar dentro das casas de aposta. Lembrando que a nossa elite do futebol, o Brasileirão Série A, é Brasileirão Betano, que é uma casa de apostas extremamente famosa, para quem não sabe, né, gente? Então, tipo assim, a gente vê, todo time tem uma bet patrocinando. Todo time. Envolve muito dinheiro. E se envolve dinheiro, envolve muito mais coisa, gente. Eu acredito que o que seria uma solução para as casas de apostas terem menos impacto dentro do futebol é que diminuísse as opções de apostas dentro do futebol. Não, eu sou uma pessoa que aposta, gente, eu aposto lá numa média de gols, num resultado de um jogo. Eu sou ativa, né, nisso, entre os amigos, a gente vê, porque dá dinheiro, gente. Então, tipo assim, só que se você entra numa casa de apostas pra você ver, você entra numa bet pra você ver como que funciona, você consegue apostar em quantidade de escanteio, em quantidade de lateral, em quantidade de cartão. E são todas coisas que, se chegar nas mãos de pessoas que não têm nenhuma ética, elas são todas coisas manipuláveis. É, se você compra um juiz de um jogo, ele vai saber quantos cartões amarelos que ele vai dar. Ele pode conseguir alterar totalmente esse tipo de resultado. Escanteio. Tem lances, tem até eu acho que uma página, se eu não me engano, no Twitter, com uma página que chega a ser bizarro, que coloca lá: "O jogador é ruim ou isso aí é esquema de aposta?". Porque, assim, tem situações que você vê no futebol que você realmente não consegue entender como que um jogador que é do profissional tem uma atitude daquela. Então eu acho que as casas de apostas, né, as bets, aqui as famosas bets, elas atrapalham sim o futebol, mas por falta de fiscalização, que nem a Dani falou. É falta de fiscalização, é falta de você saber até onde até onde a bet pode ir. Você não vê o PSG com um patrocínio de uma casa de apostas que você nunca viu na vida no peito. Você não vê lá o Manchester City com escrito Betano. Então, tipo assim, lá você, comparando, né, sempre ao futebol de fora, que a gente sabe que é um futebol totalmente diferente do nosso, é um futebol que tá muito mais bonito de se ver, de se assistir. Você não vê essas casas de apostas sendo até mesmo a patrocinadora do campeonato em si. Lá você não vê que é Brasileirão Betano, Copa do Brasil Betano. Que assim, pra mim é muito bizarro saber que, o nosso Brasileirão é o Brasileirão Betano e a Betano é o quê? É uma das principais bet do Brasil. Você vê que o nosso maior patrocinador do Coritiba, a gente não pode, né, deixar de lembrar que é o Reels. É uma casa de apostas que eu não conhecia antes do Coritiba. A gente vê o Grêmio e o Inter, que são 2 rivais lá no Rio Grande do Sul, que tinham uma Banrisul no peito. Pô, não é mais, é uma casa de apostas. Vai Tipo ser uma casa de aposta? não, ela saiu a Banrisul e transferia Entendi. Falei, nossa, falei, caraca, você era um banco. Não, aí o plot twist. Não, saiu, por exemplo, o Banrisul, que está há anos, né, no uniforme dos times gaúchos, e foi substituído por uma Bet. Então, tipo assim, a gente vê que envolve-se muito dinheiro. E eu acho que isso é o que atrapalha. Não em si a questão de você ir lá e apostar. Você ir lá e marcar com os amigos e fazer um bolão. Isso não influencia. Influencia o fato de que a gente tem pessoas que vai envolver dinheiros e vai conseguir manipular resultados. E a gente sabe que, infelizmente, as pessoas são manipuladas pelo dinheiro, né? O Com Manga, certeza. tendo um salário bom que tinha no Curitiba, foi lá e não caiu numa dessa por 20, 40 mil? Então, Paquetá, jogador de seleção, você acha que, gente, o salário dele é ruim? Ele recebeu mais alguns euros lá e Mas o TikTok paga mais pra ele. O TikTok com as dancinhas que ele faz com a mulher dele lá. Fica lá, toda hora aparece Paquetá dançando lá, não sei o que, as musiquinhas lá. Verdade. E uma outra coisa, só antes da gente seguir também pra falar um pouco da Fórmula 1, vocês estão acompanhando aquela Kings League do Cazé TV?
Não, eu não acompanho. Aquele, assim, é por entretenimento aquilo, tipo, a Diva Stefano, até o Neymar tá participando, né, e é interessante, tipo assim, mas é por entretenimento, assim, é bem legal, eu assisto de vez em quando, assim, só que, claro, aquilo não, assim, é um futebol bem diferente, é um negócio que envolve outras coisas, aí deram pra Ludmilla bater um pênalti lá, ela errou, aí é outro time, cada influenciador tem um time, mas eu achei bem legal eles trazerem pro Brasil esse evento agora, que teve, acho que o Mundial, e o Brasil, nossa, o Brasil jogou muito bem e tudo mais. Então eu tô curtindo esse evento aí, achei bem legal, assim. Tomara que cresça, né? Mas eles acho que trabalharam bem, aí trouxeram o Neymar pra ser o dono de uns times lá, e ele tá meio que participando também do evento, né? Ele é presidente de uma equipe lá, mas eu achei legal o evento. Gente, antes da gente falar de Fórmula 1, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre o Coritiba? Um outro Eu acho ponto que que achei importante? fazer um adendo de que, como a Emily falou que agora a gente tem lá a casa de aposta que patrocina o Curitiba, eu também não conhecia até ela patrocinar o Curitiba, mas que chega a ser irônico a gente ter passado 1 ano pagando o salário no jogador afastado, que nos fez cair para a Série B por conta de apostas, e hoje a gente carregar na camiseta uma casa de apostas. Chega a ser irônico e feio. E é como a Emily falou: "Gente, pelo amor de Deus, você não vê, tipo, Champions League betando". Não existe, né. Mas é como ela falou, é o poder que dão para as bets que atrapalha a gente. Com Era certeza. o que eu queria É, comentar. Não, é que tudo envolve dinheiro, né, infelizmente. Tudo envolve dinheiro. Eu acho que é o dinheiro que atrapalha. Duvido que o pessoal ia jogar por amor, se não recebesse um saláriozinho na conta no final do mês, né. Isso é ah, pra tudo, isso é pra tudo. E aproveitando também, pra falar sobre isso, eu nem tinha me tocado nisso que a Dani falou, né, tipo, pô, você ficou 1 ano pagando o jogador, e agora a gente tem a Reels, que é a nossa maior patrocinadora. Chega a ser bizarro, né. E eu queria voltar um pouquinho só no assunto antes da gente ir pra Fórmula 1, né, que é sobre quando a Dani comentou sobre os jogadores terem medo da atmosfera que o Coritiba tem, né, dentro do estádio, dentro do Couto Pereira, né. Eu não acho que eu não cheguei a comentar com vocês, mas eu faço parte de uma das torcidas, né, do Coritiba. Pra quem não conhece, é um movimento cultural coxa rasta, a gente fica lá no Terceiro Anel. Eu sou uma das diretoras, né, do material da coxa rasta, e assim, gente, a gente chega 4 horas antes do jogo pra colocar as faixas. A nossa. gente fica depois do jogo, pra tirar as faixas, pra guardar, é uma responsabilidade. Se os nossos jogadores soubessem um pouquinho mais de como que funciona a logística pra uma torcida estar lá torcendo pra eles, é por eles, esticando faixa, bandeirando, fazendo a festa que a torcida faz, e mesmo na situação que o Coritiba se encontra, ainda tá a torcida lá torcendo, fazendo isso, chuva, sol, calor, frio, seja o que for, a gente tá lá 4 horas antes pra colocar as faixas, a gente fica depois do jogo pra tirar, pra guardar, e toda a responsabilidade, eu acho que eles jogariam um pouquinho melhor em campo, gente. Até uma coisa também pra se falar, que nem o Henrique comentou, tem gente que vai de ônibus, eu sou uma dessas pessoas, nem sempre eu vou conseguir ir de carro, então eu tenho que ir de ônibus, eu moro em Araucária, pra pegar ônibus de Araucária pra Curitiba é 2 horas de ônibus, então 6 horas antes. 6 horas antes. Saio do jogo, eu tenho que vou ir para o trabalho. Tem o meu amigo Valdo também, que é do pessoal da Rio Mafra, pô, o cara vem de Mafra ver o Curitiba, sempre que pode, tipo, quase todos os jogos, e principalmente nos jogos fim de semana, ele vem de Mafra, 100 quilômetros, gente, de ida e 100 quilômetros de volta pra ele ver o Curitiba. O Jair, que é o nosso torcedor que fica lá no Primeiro Anel, que ele, vem numa maca, né, ele mora em Sim, Guaratuba. sim, ele até tava disputando um prêmio da FIFA, ele, né? Exato, É, aham. foi Exato. bem legal. Então, assim, a gente vê esses exemplos que a gente tem dentro da torcida, do que a gente faz pelo Coritiba, e a gente queria pelo menos aí 10% dos nossos jogadores fazendo isso pelo Coritiba também. Acho que é isso que falta. Com certeza, e todo esse trabalho, todo esse amor pelo time, né, e pra estar lá no estádio, que nem você comentou, se eles soubessem, e também, não, fora isso, muita gente que vem, como você comentou, que vem de longe, pega, faz caravana, até pra assistir fora de casa também, né, vamos falar a verdade lá, pegar jogo lá no Nordeste, às vezes vai de ônibus, às vezes vai de avião, mas esses jogos no Campeonato Paranaense, pô, pagar uma caravana pra ir lá ver teu time perder, passar vergonha. Nem me de jeito eu passei por isso esse ano. Pegar
pegar um ônibus aí, frequentar aí 6 horas, se der tudo certo, se não estragar o ônibus, 6 horas pra ir pra Maringá, aí de caravana com o pessoal pra chegar lá e ver o seu time não dando tudo aquilo em campo, chega a ser triste, né? Eu sempre vou em caravana, né? Esse ano eu ainda não consegui nenhuma. Não, esse ano eu fui pra Maringá. Ano passado eu também fui bastante em caravana. E assim, gente, é o maior perrengue, assim, pra gente. É o trampo de você ir, voltar. É cansativo, é o cansaço que dá. É, e chegar lá e depois de tudo aquilo que você fez pelo seu time, pra você pegar e ver aquele tipo de resultado em campo, chega a ser frustrante. A gente vê isso. E um ponto também que eu queria comentar, também só aproveitando, é que eu fui para São Paulo também para protestar contra a Tricorp, e eu espero que tenha dado um resultado, que tenha chegado aonde tem que chegar. A gente teve depois a reunião aí com o Dancona, né? Eu não consegui participar, não fui convidada, na verdade, para participar da reunião com o Dancona. Consegui participar da reunião com o William Thomas no começo do ano. E eu espero que esse nosso protesto que aconteceu lá na Faria Lima traga algum resultado, que até a Tricorp veja que a torcida do Coritiba, ela é apaixonada pelo Coritiba, e se precisar a gente vai tirar eles de onde eles estão, pra gente conseguir o nosso time de volta. Legal, bacana. Então, é isso, gente, né? Realmente a gente é apaixonado pelo nosso clube e hoje a gente. é, Eu gosto muito do Coritiba, é um clube com história, com tradição, que a gente tem o maior orgulho e a gente quer ver o nosso Coritiba onde ele merece, né? Eu vou usar o slogan de uma das campanhas do Coritiba, mas a gente quer ver nosso time bem, né? Acho que a gente já cansou de passar por esse sofrimento, acho que já tá na hora de a gente começar a engrenar, né? Bom, gente, vamos começar a falar um pouquinho de Fórmula 1 aqui também. Eu queria primeiramente saber qual que é o seu time da Fórmula 1. Você também é da Red Bull, Daniela? Não, Vai eu dizer, sou da não, vai dizer que é Ferrari. Ferrari? Ferrari. Gente, eu sou descendente de italiano, Ah, desculpa. legal, legal, Italiano deu pensar em gostar de Fórmula 1. legal. Bom, a gente tá sofrendo, né? Eu acho que eu e a Emily estamos sofrendo também na Fórmula. Sofrendo entre aspas, né? Assim, porque a Red Bull também ela teve o seu pequeno domínio. Ano passado não ganhamos construtores, mas assim, a gente tem o melhor piloto ainda do grid, né? É claro que a gente não tá numa situação de, por exemplo, sei lá, de uma Sauber, com todo respeito ao Bortoleto, não tá numa situação de uma Williams, mas a Red Bull tá decaindo desde a saída do Adrian Newey. Acho que desde que começou a vazar aquelas mensagens com o Christian Horner, a equipe começou a fazer assim, né? Ela entrou a temporada no passado já em crise. E eu queria saber de você, começar com você, Emily, também. Como é que você analisa também a situação da Red Bull? Que triste, gente. Não tem um esporte pra gente falar bem aqui do meu time. Talvez o basquete, o Celtics tá indo super bem. Basquete pior quando no NBA eu sou ligado para basquete, eu sou o zero à esquerda aí. Mas Celtics é um bom Mas, time, foi campeão, né, da NBA, né? foi campeão Foi ano um acerto. passado. Depois de 19 anos, algum time meu tem que dar sorte. Mas vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1, então, gente, sobre a Red Bull, né? É, a sorte da Red Bull é que a gente tem o Max Verstappen, que eu acho que se a gente não tivesse o Max, a gente estaria nem pontuando, né, nesse ano. Né? Vamos colocar que se a gente não tivesse o Max Verstappen, qualquer escuderia estava pontuando mais que a gente. É muito triste da gente ver isso. A nossa escuderia estava só em crescente, né? Foram 4 campeonatos do Max aí que o Max conseguiu mostrar todo o seu potencial. Só que, infelizmente, e eu acho que aí é uma prova para quem não acompanha tanto a Fórmula 1, que acha que é só o carro, né? A gente vê aí que o piloto contabiliza muito, né, gente? A gente pega aí o Checo Pérez, por exemplo, ano passado, o Checo e o Max, é praticamente o mesmo carro, né? A gente sabe disso, e só um dos dois conseguiu um bom desempenho. Sim. É, não sei se vocês acompanharam algumas notícias sobre a Red Bull ano passado, um pouco antes do Checo sair. O Checo Pérez, ele tinha comentado sobre que as últimas atualizações do nosso carro, né, do carro da Red Bull, elas não estavam tão boas. Só que a Red Bull, na minha opinião, né, não sei qual a opinião de vocês, ela sofre um pouquinho para conseguir enxergar esses problemas com o carro, porque a gente tem um piloto que é muito bom. O Max, ele encoberta esses problemas. E daí quando chega um outro piloto, que seja, vamos dizer assim, normal, que ele não que ele não seja bom, ele é bom, o Liam, na minha opinião, ele era bom. Eh, Só que daí o Max, ele encobertava os problemas que tava, e eles estão pensando que o problema é o piloto, sendo que a gente tinha que melhorar o carro. Eu acho que a gente tá tendo algumas, que nem o Henrique falou.
Depois que o Adrian saiu, a gente tá sofrendo bastante, a gente não tá conseguindo achar uma atualização boa, a gente não tá conseguindo encaixar um carro pra gente conseguir ganhar de volta aí o campeonato de construtores. Mas nada que o fã da Ferrari também não sofra, né, gente? Talvez vocês estão atrás da Williams. A Ferrari não tá nada bem. Olha que eu esperava mais da Ferrari. Como é que você tá analisando esse começo de temporada? Claro que é muito cedo ainda pra falar qualquer coisa. Domingo tem coisa de madrugada, né? Quem que vai acordar de madrugada pra assistir? Gente, eu vou estar acordado, eu vou estar no casamento dos meus avós, eu vou estar, tipo, no meio do casamento com o celular aqui. E eu tô no trabalho, gente, então eu já fico acordada de madrugada, daí eu só coloco o celularzinho ali do lado e fico sempre acompanhando. Mas como é que você analisa, Daniela, o começo da Ferrari, assim, que também teve agora essa última corrida, essa desqualificação também porque deu um problema na pesagem do carro e tudo mais, né? Mas, assim, eu esperava, assim, não que eu esperava que o cara fosse ganhar de novo a temporada e tal, né? Mas todo piloto tem o sonho de se aposentar na Ferrari, né? Mas eu esperava um pouquinho mais do Hamilton ainda. Eu esperava que ele ainda fosse, claro que ele ganhou uma sprint. Mas eu tô vendo que ainda o Leclerc ainda tá se sobressaindo um pouquinho em cima do Hamilton. Não sei qual que é a sua opinião sobre isso. Então, eu preciso dizer que, assim, eu sinto que ficou um abismo muito grande com a saída do Sainz. Por quê? Foi uma saída triste. Foi. Foi uma saída em que, assim, a Ferrari se preocupar em fazer uma despedida, em presentear ele com um carro, em fazer tudo aquilo, quando o Leclerc finalmente tinha realmente tido ali um vínculo de amizade com um companheiro de equipe, porque, o Hamilton é da hora, o Hamilton é grande. Gente, pelo amor de Deus, é o Hamilton, né? Ninguém não preciso continuar falando sobre ele. Mas eu sinto, como a Emily falou, vai além do carro. Vai muito além do carro. Tipo, vamos ser bem sinceros, o carro muitas vezes é o que menos importa, como dizer, o Verstappen. O Verstappen consegue maquiar ali os problemas. Mas eu sinto que, assim, ficou esse abismo. E o que eu vejo da Ferrari, eu sabia que o Hamilton ele ia ter problema nas primeiras corridas. É muito difícil você se adaptar a um carro. Tanto que eu não sei se vocês viram, mas já surgiram notícias de que o Hamilton pediu para eles remodelarem o volante dele para o modelo que ele usava na Mercedes, porque ele simplesmente não consegue usar o modelo da Ferrari. Então isso já é um ponto de que não importa a equipe em que você está, não importa o piloto que você seja, você vai ter dificuldade para se adaptar. E o que muito me preocupa na Ferrari para esse ano é que, de um lado, temos Hamilton, o grandioso Hamilton, que brilhou em todas as equipes, e do outro temos o predestinado. Temos o Leclerc, que é o neném da Ferrari, que é o Garoto prodígio. que é um nenenzinho dos tifosi. Então me preocupa muito essa questão emocional. O por trás o que rola ali no paddock. A gente só fica sabendo bem depois. Por quê? Eu vejo que a gente vai ter uma Ferrari muito desesperada. E assim, tá, somos a Ferrari, todo piloto quer vir pra cá. Mas nós temos o Hamilton. Então a gente vai ter que, sabe, dar uma pisadinha em ovos, e o que ele pedir a gente atende, vamos tentar ali, e eles vão acabar deixando o Leclerc do lado, é isso que me preocupa. Porque quando você só consegue olhar para um piloto, quando você só se preocupa em atender as necessidades de um piloto, você esquece do outro. Como, por exemplo, tem um vazamento, deve ser água. Gente, pelo amor de Deus, cara, é óbvio que é água. Tipo, sabe? E eles querem transformar o Leclerc no Hamilton. Porque chegou num ponto do Leclerc ter que falar: parem de falar, vocês estão me confundindo, vão direto ao ponto. Porque, gente, são pilotos diferentes. Eu acho que a Ferrari não sabe trabalhar com isso. Porque quando você pega o Sainz, que é um piloto completo, que ele por si só trabalha bem, beleza, dá certo você fazer isso. Agora, quando você pega dois pilotos que têm os seus jeitos, que já tem, por exemplo, gente, o Leclerc cresceu no Ferrari. Ele é a Ferrari hoje em dia. Desculpa, mas o Leclerc é a Ferrari. Aí você tem o Hamilton, que, tipo assim, brilhou aonde foi, sempre teve sucesso, tipo, não importa a equipe. E você vê o Ferrari se preocupando em querer atender cada coisa que ele pede, tá ali, tipo, sabe, querendo transformar o Leclerc num Hamilton, me preocupa muito. Porque eu não sei até que ponto que o Leclerc vai saber levar isso numa boa. Por exemplo, outra coisa, no painel do Hamilton vai ter mais informações, ele vai ter acesso a mais informações.
E queriam jogar isso pro Leclerc. Não vai dar certo. Ele só vai decair, porque quanto mais informações ele tiver, menos ele vai render. Ele não é um piloto que quer estar sabendo que, porque a roda não sei das quantas, porque tá assim. Não, ele quer, tipo, o que eu faço? Tá, beleza. A hora que precisar ir pro box, vocês me avisam, porque o resto eu cuido. O Hamilton não. O Hamilton é um que quer estar ali, quer estar entendendo, quer estar participando. Então, assim, sinceramente, eu tenho esperanças que ele melhore, mas eu me preocupo muito com o Leclerc. Eu acho que a Ferrari não vai saber conciliar os dois. E eu espero que ela aprenda. Porque, gente, você não pode banalizar um pra valorizar o outro. Não, com certeza. E assim, o Leclerc, ele tem até a série Drive to Survive, né? A última temporada ele comentou sobre a questão de Mônaco ali, que foi uma corrida muito especial para ele. E aí, na corrida seguinte, já pifou o carro. A Ferrari tem a questão da estratégia também, que ela erra muito, muitas vezes. O pessoal tira sarro e tal, que a Ferrari nunca acerta na estratégia. Mas realmente, eu esperava mais no começo da temporada. Claro que venceu uma sprint, né? Mas eu espero que eu quero ver uma Ferrari competitiva. A Ferrari ano passado foi até a última corrida brigando pelo Campeonato Construtor, cara, que seria muito difícil tirar da McLaren, porque a gente tem ali os dois ali, né? Piastri, Norris. Cara, literalmente o carro tá. A gente percebe que ali o carro da McLaren, ela tá um pouquinho, né? Tá com turbo, né? Eu brinco ali, porque realmente é impressionante. Na primeira corrida, o Piastri chegou a sair fora da pista, demorou um tempão pra voltar, ainda voltou, conseguiu ficar em quinto ainda. Então, tipo assim, pô, caraca, tipo assim, pra você voltar numa corrida e tudo mais. E assim, eu gosto muito de Fórmula 1, gosto de assistir, assisto como entretenimento, não é, por exemplo, pra mim não é a mesma coisa que futebol. Eu torço pela Red Bull, mas eu não vou ficar triste se o Hamilton ganhar uma corrida, não vou ficar triste se o Norris ganhar uma corrida. Eu quero ver mais treta no bagulho, né? Fórmula 1 eu gosto assim. Eu não gosto de ter uma dominância de uma equipe. Eu acho legal quando tem briga até hoje, como foi 2021, como foi ano passado, que, pô, era legal, era toda corrida e tudo mais. Então, eu gosto pra caramba, acho Fórmula 1 um esporte incrível, mas realmente, falando dessa situação da Ferrari, eu concordo com você. Parece que eles não sei se eles vão conseguir conciliar. Episódio passado me surpreendeu. A gente teve até uma torcedora da Aston Martin. Eu nunca tinha conhecido uma torcedora da Aston Martin. Eu fiquei, tipo, impressionado. Eu falei, caramba, uma torcedora da Aston Martin, né? Mas eu queria falar um pouquinho também do Gabriel Bortoleto. Mas além do Bortoleto, também a gente tem a Fórmula 1 Academy, não sei se vocês acompanham. Pô, a gente tem a Rafaela Ferreira, que foi bem demais pela Racing Bulls, cara, demais, sensacional. Veio no Curitiba, no Red Bull Showrunner, né, levantou a bandeira do Brasil. Pô, a menina foi bem demais. Ela realmente, dá pra ver, assim, que ela tem potencial grande. Tá, piloto da Red Bull e tal, mas eu tô torcendo muito pra ela. Inclusive, eu comprei uma camisa da Racing Bulls, o mesmo modelo e tal. Tem uma da Red Bull e tem uma da Racing Bulls. Agora também quero uma da Sauber, né, pro Gabriel Bortoleto. Mas eu queria saber a opinião de você. Vou começar com você, Emily. O que você acha aí dos pilotos brasileiros, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Academy? Tem expectativa muito alta? Eu tenho. Vamos falar da Fórmula 1 Academy, né? A gente tem aí duas brasileiras, fico A torcendo Aurélia por Nossa, né? elas. A Aurélia. A Aurélia, ela não conseguiu, né? Se não me engano, ela bateu, né? Não. Duas vezes, acho que ela bateu, né? Uhum. Mas a Rafa tem se demonstrado muito bem. Claro que como mulher aí a gente pensa que talvez um dia a gente consiga uma mulher na Fórmula 1. Eu acho que seja um sonho, Eu vejo seja um sonho. E eu fico muito feliz que agora a gente tem a Fórmula Academy, né, pra gente conseguir ter o destaque para essas meninas, né? Claro que, fazendo uma comparação aqui para os homens, a gente tem muito mais oportunidades ali, para as mulheres elas vão ter apenas essa academy para competir, mas eu tenho uma expectativa muito alta com a Rafa esse ano. A Rafa tem ido muito bem, ela tá demonstrando ser uma excelente piloto. E na Fórmula 1 a gente tem o Gabriel, que a gente aí tá com a expectativa 100%, né? Muito se fala sobre o Max Verstappen em São Paulo ter conseguido sair de P17? Para P1, mas e não se fala do Gabriel Bortoleto, que também fez a mesma coisa, também saiu do final do grid, saiu em último para primeiro. A gente tem que lembrar que a gente tem aí o Gabriel. Não podemos colocar tanta culpa também nele, porque infelizmente o Gabriel ele tá numa escuderia
que é muito ruinzinha, gente, com todo respeito à Sauber, mas a Sauber ela tá muito perdida, a gente vê os frames depois das corridas, não sei vocês, mas eu vou lá ver, pô, os pilotos estão brigando com o carro, tipo, eles não conseguem, a gente vê muitos problemas mecânicos, então assim, tenho muita expectativa com o Gabriel, mas não tenho tanta expectativa com a Sauber, infelizmente ela é uma... Talvez ano que vem, quando melhore, né, Com a Audi. talvez com a Audi vá dar uma melhorada, mas infelizmente a Sauber me decepciona muito em questão realmente do carro, né, gente? A gente vê que eles não têm um carro tão competitivo como as outras escuderias, mas a gente sabe que o Gabriel talvez consiga tirar aí leite de pedra aí com esse carro. E você comentou sobre ter conhecido uma torcedora da Aston. Eu recentemente conheci no Instagram um torcedor da Haas. Eu não sabia que eles existiam também. Torcedor da Haas, caramba. Eu ainda quero conhecer um torcedor da Williams. Esse eu ainda não Ah, não, encontrei. esse é raro, esse é raro. Esse é difícil de encontrar, mas eu achei legal, assim, pô, legal, assim, eu brinquei com ela, falei, pô, mas se ela era fã do milionário lá, eu fiquei, pô, todo mundo zoou o cara, brincou com ele e tal, mas eu achei legal, assim, né, tem o Alonso, né, porque geralmente gosta do Fernando Alonso, tem a tendência de, pelo menos lá, curtir a Aston Martin, torcer pra ele e tudo mais, né. E você, Daniela, o que que você acha dos nossos brasileiros, tanto na Fórmula Academy quanto na Fórmula 1? A Academy eu preciso admitir que eu não acompanho tanto. Eu fico sabendo mais posteriormente. Acompanho, assim, redes sociais, Instagram, tá, Sim, mas sim. passei por todos os perrengues pra foi muito mal organizado, eles não a Avenida Cândido de Abreu não comporta o que eles queriam fazer. Usasse o autódromo e cobrasse ingresso, que seria bem melhor, teria sido um evento com muito mais estrutura e muito mais bonito. Mas foi trazido pelo governo, eles queriam usar o palácio, enfim, né, aquela coisa que a gente sabe bem. Mas sobre Bortoleto, como a Emily falou, não dá pra culpar tanto o piloto. A gente infelizmente sabia que ia ser difícil pra ele, porque a Sauber é uma equipe mais fraquinha. Eles tentam, o que me alivia muito é que eles tentam bastante. A gente vê ali um esforço deles em escutar o que ele fala, em atender as necessidades, em tentar atender as necessidades dele. Eu vejo que a Sauber, ela entende o que ela tem, entende o piloto que eles têm, mas infelizmente falta recursos, né, falta como ter o que fazer. Mas ele surpreende muito. Ele surpreende muito porque a gente vê que, por mais que ele não esteja que nem o Antonelli, né, que gente, pelo amor de Deus, o que que é esse garoto nas competições, mas a gente vê que o Bortoleto ele não se abala. Ele entende onde ele tá, e uma coisa que me preocupava muito era a pressão que o brasileiro ia colocar em cima dele, Sim. sabe. Isso de: "Meu Deus, a gente tem o Jesus Novo Senna, tocando pena", o Felipe gente, o Felipe Massa parabenizando ele, sabe, tipo, isso era uma coisa que me dava muito medo, porque a gente sabe que a pressão faz diferença. Mas o Bortoleto ele lida muito bem, e isso é uma coisa que é muito vantajosa nele, porque ele entende quem é, ele entende a habilidade dele, e ele entende a equipe que ele tá. Então, até como ele falou, no não foi no último, acho que foi no primeiro GP que ele falou: "Eu prefiro muito mais rodar com o carro do que ficar que nem uma barata tonta, tipo, pra terminar a corrida". sim. Porque ele entendia que ele não ia dar tudo de si, então ele queria tirar o máximo pra ver, tipo, até onde que ia. Porque ele vai ter que fazer isso, porque ele vai ter que, infelizmente, gastar algumas corridas, desperdiçar algumas corridas, entre aspas, pra ele entender, tipo: "Tá, aqui eu consigo, aqui eu não consigo. O carro vai até aqui. Então eu vou fazer ele ir até ali e é ali que eu vou ter que trabalhar, tipo, é com isso que eu vou ter que lidar". Mas ele surpreende, eu acho que o Bortoleto ele é uma grande promessa, ele vai ainda trazer muito orgulho para o brasileiro, já traz muito orgulho para o brasileiro, não consigo imaginar alguém que consiga falar mal ou criticar o desempenho dele, porque eu acho que um bom desempenho vai muito além de você terminar no pódio. Pelo menos pra mim, vai muito além de você terminar no pódio. Com certeza. E falando do próximo GP, Daniela, quem que você acha que ganha? Os 3 primeiros. Ai, ai gente, não sei, assim, com certeza Norris vai estar no pódio, é inegável, mas não queria colocar 3 porque eu vou acabar sendo muito problema. Não, tranquilo.
Então, o pódio perfeito pra mim ia ser Leclerc, Hamilton e Norris. Mas Hamilton e Norris, legal. É um palpite interessante. Porque assim, eles vão vir com o sangue dos olhos, que eles vão vir com o sangue dos olhos depois daquela desclassificação. Eu acho que eles vão vir com tudo agora. eu espero que sim. Mas Eu não fiquei com a impressão assim, de como é que tá o carro da Ferrari, assim, não deu pra ver, mas assim, realmente tá tendo esse problema, mas assim, vamos ver. Ainda tá muito cedo ainda pra falar e tudo mais. Eu acho que ali depois de Mônaco dá pra gente ter um parâmetro mais ou menos de como tá indo as equipes e tudo mais. Ainda é tudo muito cedo ainda pra comentar, mas bom, e você, Emily, quem que você acha que vai ser o top 3? Ai, gente, o que eu quero ou o que eu acho? Não, o que você acha? Não, o que a gente quer é Verstappen. E no da Queria o Verstappen. Não, mas ó, vamos ser bem sinceros. Eu gostaria muito que a gente tenha um resultado muito positivo com o Yuki nessa corrida. Pelo fato dela ser no Japão, pelo fato de que o Yuki, ele é um excelente piloto. Na minha opinião, ele já deveria ter entrado para a Red Bull no ano passado já. Já deveria ter sido ele um dos nomes a ser cogitado para entrar no lugar do Checo. E o Lion ele deveria ter ido para Racing Bulls já de início. Eu acho que tem que escalar. O Yuki já estava na Racing há um bom tempo. Acho que ele que deveria ter vindo já para Red Bull. E assim, eu acredito que a gente vai ter uma McLaren no pódio. Como o Henrique comentou, a McLaren ela tá muito bem. O carro deles está muito bom. O que a gente tem que rezar aí para eles terem algum erro de estratégia para a gente ser feliz. Mas assim, eu acho que a gente vem aí com um Piastri, um Hamilton e talvez um Max aí. Vamos colocar o Max, porque eu sempre vou pôr o Max. Não, Mas eu com acho que a certeza, gente tem. Eu acredito que assim, o Hamilton é o Hamilton, gente. Gosto muito mais do Leclerc do que do Hamilton, sim. Mas o Hamilton, ele tem 7 campeonatos, gente. Ele tem uma ficha extensa e ele é um excelente piloto. Então ele vai se adaptar. Eu acho que nem a Dani comentou. A Ferrari tá fazendo de tudo para adaptar o Hamilton à Ferrari. Na verdade, eles estão adaptando a Ferrari ao Hamilton. Não tá sendo o contrário, eles estão fazendo o possível para adaptar a Ferrari pro Hamilton. Então eu acho aí que a gente vem aí com Piastri, Hamilton e o Max em terceiro aí, porque infelizmente eu acho que em primeiro tem que mexer mais um pouquinho no carro. eu já coloco o Norris, Leclerc e o Verstappen. Eu já coloco os três, assim. Eu já acho que o Leclerc vai se sair bem. Eu acho que o Leclerc nessa corrida, acho que ele tem tudo pra se sair bem, o menino prodígio da Ferrari. Bom, eu falei que ia ser 1 hora de bate-papo, já estão quase 1 hora e meia aqui. Mas pra encerrar, perguntinha capciosa, agora voltando a falar do Coritiba. A perguntinha é muito simples, eu não preparei nada especial, mas eu vou começar com você, Delia. Sobe ou não sobe esse ano? Perguntinha fácil. É. Não, pode ser sincero. Se você achar que não sobe, pode falar. É descer a lei, hein? Sobe. sim. Porque, gente, eu vou ter que ser sincera com vocês. O meu avô, ele, bom, vai pra 70 anos, né? De 109, né? Tipo, desde 1909, acho que somos aí acompanhando já Curitiba, 70 anos já acompanhando Curitiba. E ele sempre olhou pra mim e falou: o Curitiba cai, mas ele não permanece. E ano passado, quando a gente ficou, eu fui transtornada pra casa dele. Eu falei, olha, como que não permanece? Como que não permanece? Como é que você explica? Ele olhou pra mim dele: o Curitiba cai, mas ele não permanece. Não, ele permaneceu. Não, eu nunca falei pra você que ele, tipo, cair no mesmo ano ele ia subir. O Curitiba não é time de Série B. Então, assim, gente, eu um pouquinho de esperança de torcedora, mas eu acho que sobe. Muito sofrido, aos trancos e bancos, assim, tipo assim, coisa de, cara, últimos minutos a gente consegue, sabe, sofrido, sem um minuto de respiro, mas a gente sobe, porque o Curitiba não é time de Série B. E eu tenho certeza que com os protestos, com a torcida puxando, sabe, com tudo isso, a Tricorp vai perceber isso. Eles vão colocar a mão na consciência de que, tipo assim, cara, por que a gente pegou o time? Por que a gente quis? Então, a gente tem que entregar alguma coisa. E eu acho que eles também não querem, sabe, ficar com essa fama de pior SAF do Brasil. Que, infelizmente, o que a gente tá vendo. Então, sobe, mas sobe sofrido. Muito sofrido. Muito. Mas sobe.
Exatamente. Eu já te passo a palavra, Emily. Eu acredito também que sim, eu vou ser mais louco que todo mundo. Eu acredito que vai voltar ainda sendo campeão. Que eu ainda vou tomar minha Coca 2 litros. E assim, eu acho que o Roberto Justo vai dar um puxão de orelha no genro dele lá, ó, escuta, meu filho, cara, que você tá. Porque assim, ele mesmo falou em uma palestra que ele não aguenta mais torcedor do Curitiba mandando mensagem pra ele. Pô, o cara fala assim, cara, ajeita esse negócio aí. E eu acho que sim, esse protesto em São Paulo, eu acredito que vai surtir efeito. Porque assim, os caras, desculpa, mas o que é Tricorp? Vamos falar a verdade, Tricorp. Eu não conhecia a Tricorp. Ó, vou descobrir que é um. Agora me fugiu, não é um banco, é. Agora me fugiu a palavra, agora me deu um branco aqui. Uma Ela não é um investidora. banco. É uma investidora, né? Mas eu não conhecia. Geralmente conhece XP, as outras lá, mas Tricorp nunca tinha ouvido falar. Como que a Tricorp ficou conhecida? Pelo Coxa. E ainda ficou mal vista ainda. Então, assim, a imagem dos caras não tá muito boa. Eu não vou fazer contra a corretora Tricorp. Pô, os caras estão quebrando meu time, como é que eu vou colocar meu dinheiro lá? Tipo assim, eu vou ter essa perspectiva, né? Então, assim, essa Tricorp, eu acredito que essa manifestação, ela é uma manifestação, claro, pacífica, mas assim, vai surtir efeito, porque realmente precisa dar um chacoalhão neles e falar, cara, isso aqui é um clube de futebol, não dá pra fazer teste de tipo, pra contratar técnico, enfim, outras maracutaia que eles estavam fazendo lá, e entender, aqui entendeu, ó, cara, não dá pra vocês ficarem trazendo Coldplay pra Curitiba, a gente quer o time, né, ó, pra show, cara, ó, nota 10, ó, legal. O Couto Pereira tá recebendo vários artistas aí, pô, muito legal, eu gosto disso. Mas assim, cara, a gente quer ver o Coxa, né? A gente quer ver o Verdão. E aí, quem que vocês vão trazer, né? Então a gente realmente precisa que o Coritiba acorde, mas eu acho que vai, porque assim, vamos falar a verdade, eu lembro foi em 2021, o Coritiba também acho que caiu na primeira, foi quando foi o Gustavo Mourinho entrou no Coritiba, o Coritiba caiu na primeira fase, não nem foi pra próxima fase paranaense, e depois o Coritiba mandou embora, ainda quando era do Folador, ainda trouxe o time, e com aquele técnico o Coritiba foi lá e conseguiu o acesso. Então eu acredito, e fez uma campanha muito legal, eu gostava daquele time. Eu, de verdade, com o Léo Gamalho e tudo, com o Val, porra, era um time legal de assistir jogando, assim. Mas eu acredito que agora também, pô, é tanta vergonha que eu acho que agora o Coritiba tem essa mania de querer. Vamos acordar e vamos jogar bola que a gente consegue. Pode falar, Emily. Olha, eu acho que o Curitiba sobe sim pra Série A, só que eu acredito que não seja tanto mérito, assim, do elenco que a gente vai montar. Eu acho que é mais porque esse ano a Série B ela tá um pouco mais tranquila, vamos se dizer. Isso aqui pode virar meme talvez, porque se o Curitiba não subir, pode. Mas é o que eu acredito e vai ser vergonhoso se o Curitiba não subir, porque assim a gente tem os times mais fortes de Série B subiram ano passado. Então a gente ficou e eu acredito que a gente suba, que a gente vá pra Série A sim, e se Deus quiser o Atlético não, e daí isso vai ser muito divertido. Mas, eu acredito que o Curitiba vai subir sim, e é o que a gente espera que a SAF aí consiga boas contratações. Tô na mesma que o Henrique, antes da SAF ser da Tricorp, antes da Tricorp comprar, a SAF do Curitiba eu não fazia a mínima ideia de quem era a Tricorp. E espero que esses protestos, que essa atenção que a torcida do Curitiba tá dando pra Tricorp negativamente faça algum efeito. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a torcida do Curitiba tá em peso em todas as publicações de qualquer uma das empresas que a Tricorp entra como investidora. Então qualquer empresa, tem comentários de torcida coxa branca indo lá e negativando e falando mal, e para uma investidora isso vai sujar muito a imagem, então eu espero que Sim. eles acordem e utilizem isso, tipo: "Não, vamos gente, vamos melhorar a situação aqui, que senão eles vão acabar com a gente". Se você entra, por exemplo, na página da Tricorp, ela já tá no Google, que é de avaliação, tá com a nota 1 já, por causa de tanto de torcedor do coxa branca, e eu sou uma delas que vai lá criticar, porque para uma investidora a imagem é tudo, e se a gente arranhar a imagem deles, eu acho que a gente consegue uma atenção aí para eles melhorarem esse investimento aí no Curitiba. Com certeza. Bom, gente, mais uma vez quero agradecer a presença da Daniela. Eu vou deixar o link. Quiser fazer o seu jabá, Daniela, também fique à vontade. Eu queria, na verdade, fazer um convite e fazer uma rápida divulgação. Que eu tenho uma página no Instagram, estou começando ela, se chama Ela no Jogo. É mais focada no futebol.
Eu estive acompanhando os estaduais, o Paranaense, Carioca e o Paulista. E agora eu vou dar um foco ali em Copa do Brasil, Brasileirão A e B. E vou tentar pegar um pouquinho da Libertadores também. Mas fazer também um convite para que, não sei se vocês já acompanham, mas a Stock Car Light. Nós temos uma piloto, a Cacá Magno, que é aqui de Curitiba. E ela tá no top 9 esse ano, ela conseguiu de novo se classificar para Stock Car Light. E, gente, juro, ela é fantástica. Eu já gravei com ela, eu conheci ela pessoalmente, ela é fantástica tanto como piloto, tanto quanto pessoa. E acho que super vale dar um apoio para ela, dar um incentivo para ela, porque ela é a única mulher da equipe. E ela é mundialmente, ela já foi inclusive para a Itália, ela já testou um carro da Ferrari. Ela Le- fez uma participação no Globo Esporte muito legal. E ela é uma piloto aqui de Curitiba, então eu acho que é super válido fazer esse convite para que vocês, vocês e para quem for nos assistir, que conheçam ela, que sigam ela, que apoiem ela no Stock Car Light, porque a Cacá é fantástica, 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 e gente, competitiva é o último. Porque eu competi com ela no kart, crente de que ela ia me deixar ganhar, e ela não deixou. Ela, inclusive, mas Mas depois, se você tiver o contato dela, me passa, que depois qualquer coisa eu entro em contato. Se ela tiver também disponibilidade, porque agora eu não sei como é que tá os campeonatos, mas a Rafaela Vieira, eu até tentei chamar ela aqui, mas é claro que é difícil por conta da logística também, né, da Fórmula 1, mas é, pô, maior prazer receber aqui, conversar, deve ser super legal, né, com certeza. Mas bacana, legal. Stock Car Light, legal. Eu já fiquei, o nome dela, eu já cheguei acho que eu não sei se eu sigo ela no Instagram, mas eu já ouvi falar nela, assim. Bem legal, bacana. E você, Emily, quer fazer o teu jabá para o seu Instagram também? Você que é influenciadora do Coxa? Ah, eu quero, gente. Bom, para você que tá me assistindo aí, o meu arroba, né, no Instagram é @acalil_. Para qualquer rede social que você vai procurar, vai ser acalil_. E eu foco um pouquinho no Coritiba, né? Na verdade, é 100% clubista a minha página. Eu falo bastante sobre o Coritiba, faço vídeos de pré-jogo e alguns vídeos de pós-jogo pelo BSF Sul, que também é uma rede uma plataforma, né, uma rede de meninas que falam sobre futebol. Participo do BFS e quero deixar aqui o convite para vocês, quem quiser lá me seguir. Eu posto bastante sobre as novidades no ramo do futebol, curiosidades do Coritiba, e agora eu comecei a falar um pouquinho de Fórmula 1 também no meu Instagram. Eh, Próximo vídeo vai ser explicando sobre como funciona os fins de semana, né, de Fórmula 1. Aliás, eu vou Legal. aproveitar que eu tô de folga e vou gravar hoje, e eu tô fazendo como se fosse um ABC para quem tá entrando agora nesse ramo de Fórmula 1, para quem quer acompanhar a Fórmula 1, para explicar algumas coisinhas aí, que foi como eu consegui entrar e começar a acompanhar. Foi através de redes sociais, das pessoas que têm paciência de explicar, então eu também quero fazer isso com as pessoas. Então, para quem quiser aí me seguir, em qualquer rede social, é Calil Underline, e eu vou estar lá falando de Curitiba, e falando de Red Bull, e falando de Fórmula 1. Acompanho também um pouquinho das meninas, né? Fui comentarista dos jogos do futebol feminino ano passado, do Curitiba, e quem sabe esse ano também. Então, também vou estar acompanhando as gurias aí no Brasileirão A3. Legal, bacana. É uma das questões que eu queria saber, como é que tá essa questão do Coritiba feminino? Esse tempo atrás, quando o Coritiba fez a aquisição do clube, eu até cheguei a acompanhar, mas depois o Coritiba tá no Brasileirão A3 feminino. Isso mesmo. A gente foi vice no Campeonato Paranaense, né, no último ano, contra o Atlético Paranaense. A gente levou uma Infelizmente, a gente perdeu nos pênaltis, a gente levou um empate aí, mas, acontece. E é uma das coisas aí que eu tenho para elogiar nessa nova diretoria, porque o Coritiba feminino, ele era do Imperial, ainda é, só que agora é com mais Coritiba, né, ele é mais, o Coritiba tem mais posse sobre o futebol feminino. Agora as meninas têm o uniforme do ano, a gente tem aí a mídia toda, formada do Coritiba, né, do futebol feminino. E a minha ideia em trazer pré-jogo das gurias também, das gurias do Coxa, né, que como elas são chamadas, é trazer um pouco mais de atenção também para o futebol feminino, gente, que a gente merece, que a gente sabe que tá em uma crescente o futebol feminino. A gente veio time um dos times exemplos, que é o do Corinthians aí no futebol feminino, que é um excelente time, o Ferroviária. Então, quem sabe um dia o Coritiba também chega lá. E também por ser um dos únicos times femininos no Paraná, tá? Que a gente vê aí que algum outro lado da cidade aí resolveu até tirar o seu time feminino do campeonato, devido à queda, e a gente aí tá mantendo firme e forte as meninas no futebol.
Legal, isso é muito bom de saber, e é muito interessante até porque é um projeto muito legal, com certeza eu quero ver o time do Coritiba feminino jogando aí um Brasileirão, e acho que vai ser muito legal. Também a base também, a gente foi campeão Sim. da Copa do Brasil Sub-20 não faz muito tempo, então é muito bacana. Eu vou deixar também, pessoal, o link da descrição, né, para quem quiser seguir, vai estar aqui na descrição desse episódio. E é isso, gente, então a gente vai ficando por aqui, e até a próxima.